YouTube, vamos falar sobre como eu odeio todos vocês. Sai um trailer novo pra um filme possivelmente bem medíocre e tá todo mundo tipo, não, eu vou, não. Meu Twitter foi isso semana. Meu Twitter foi gente reclamando sobre os olhos de robôs. Enfim, saiu o trailer pro filme de Five Nights at Freddy's. Filme que eu achei um bocado desnecessário existir, porém, vocês que se divirtam. Eu vou ver, óbvio. Eu quero que seja bom, óbvio, não quero perder meu tempo. Mas não é uma coisa que eu tava tipo, uau, eu queria isso a minha vida inteira. Não, eu acho que se existe uma franquia que não precisava ser um filme, FNAF é uma delas. Só pegaria o espírito do original se fizesse, tipo, Ring ou sei lá. Mas dane-se, a existência do filme não me ofende, tá tudo bem. O que me ofende é vocês. Caso vocês não tenham visto, os olhos dos animatrônicos estão vermelhos. E a partir daí temos 350.490 threads no Twitter diferentes, em línguas diferentes, falando bem, falando mal de quem fala mal, falando mal de quem fala mal de quem fala mal, e eu não aguento mais. São só olhos, gente, E eu fiz esse vídeo aqui pra reclamar também, então vamos lá. O que eu acho dessa aparência com os olhos vermelhos? Eu acho bobo, estúpido, feio e chato. Não porque são olhos vermelhos, muita gente já apontou isso é parte da discussão, mas olhos vermelhos são coisas que já apareceram nos jogos em si, então é canônico. Tem um significado e tudo mais de por que os olhos estão vermelhos. Tranquilo. Meu problema não é os olhos estarem vermelhos. Meu problema é a maneira como eles parecem no trailer. Porque tá muito engraçado. Parece que todo mundo foi de verdinha. Pô, mano, bateu, mas tipo, bateu legal mesmo. Eu vou dar uma deitada lá, porque puta que pariu. Agora, isso vai ser diferente no filme? Sim, porque eu imagino que durante a maior parte do tempo, os olhos só estejam vermelhos normais, totalmente vermelhos, e ninguém tá com a pálpebra meio fechada. Então, meio que está bom na ideia de ser cômico. Meu outro problema com os olhos é que eles não dão medo nenhum. Pegando a ideia do canon de Five Nights at Freddy's, o design da capa do livro Silver Eyes é bem melhor. Essas órbitas escuras passando uma sensação de vazio mesmo, com um único ponto vermelho ali, é bem mais macabro. Da forma que parece estar no filme, parece que só pintaram vermelho num olho normal de robô. Então não evoca nenhum medo, é só... ok. Mas agora você pode dizer, mas Danael, se alguém tem algum medo de alguma coisa relacionada a Five Nights at Freddy's, a pessoa tem 10 anos de idade. Porque de uns tempos pra cá, essa foi a decisão unânime da maioria das pessoas. FNAF dá medo pra criança. E isso foi grande parte da discussão também. FNAF deveria ser um filme de terror campy. Campy e pra criança. O que seria campy exatamente? Não tem uma tradução direta, mas é essencialmente meio que um cafona. Aquela sensação de que você tá vendo alguma coisa meio que intencionalmente não muito bom nem muito assustador, quase como uma espécie de homenagem a terror, mais do que realmente alguma coisa de terror. Te dá um susto, mas aí dá uma piscadela pra você, tipo, não é bem pra você ficar com medo disso aqui, é só divirta-se. As pessoas têm um pensamento meio aleatório de que FNAF é assim, e pelo que o trailer mostra, essa é a direção que o filme vai seguir, e tá todo mundo ok com isso. FNAF não precisa dar medo, precisa dar a ideia de que talvez vá dar medo, mas sem realmente dar medo. Faz sentido? E aí que entra eu criticando um pouquinho a direção que esse filme parece tomar, e particularmente a direção onde a franquia em geral tomou, e por isso que eu não tenho muito interesse tanto em continuar ela, e também não tenho muito interesse no filme em si. Vou vê-lo, mas eu tenho certeza que não vai seguir o que eu imagino FNAF ser. O que FNAF é pra mim. Tem um vídeo meio velho nesse canal, quando eu ainda era ser humano e não uma porra de um bode, onde eu falo sobre como Five Nights at Freddy's 1 é genuinamente, honestamente, um ótimo jogo. Na verdade, um dos meus jogos de terror favoritos. FNAF 1, especificamente. Ele é claramente um jogo simples, ele é claramente um jogo com orçamento baixo, e ele é claramente um jogo feio. Inclusive, muita gente hoje em dia tá reclamando dos modelos de FNAF 1, falando, nossa, é tão feio. Sim, isso ajuda no jogo em si, cacete. Inclusive, eu tô bem feliz que o filme pegou a ideia do visual, né? Os designs estão ótimos, eu gostei deles. Só o olho que, né? Mas enfim. Five Nights at Freddy's 1 te coloca em uma situação de bosta, ao mesmo tempo que ele se vende muito pelo medo do desconhecido. Você tá sentado em uma cadeira, vendo um bando de câmeras, sem ter como sair dali. O que ajuda no terror? A falta de luz e a falta de animação e movimentação. A única coisa que se move é o Foxy, mas o jogo entrega aquela sensação de que você olhou pra algum lugar, olhou de volta e a coisa não está ali. No caso, não é a sensação, é literalmente o gameplay. Tem sempre alguma coisa chegando mais perto de você, e você tem que achá-los, tem que ver onde é que eles estão. Só que quando você encontra eles nas câmeras, não é tipo uma imagem toda bem iluminada e toda bonita e tranquila dos animatrônicos. Alguns planos são muito perturbadores, quase. Alguns dos planos escolhidos pra mostrar os animatrônicos passa a sensação de que eles estão olhando pra você de volta
volta. Mas lembre-se, quando você joga o jogo pela primeira vez, você não sabe realmente que eles estão amaldiçoados, tem almas de criança ali dentro, você não sabe de nada disso. Eles são só animatrônicos no estilo Chuck E. Cheese, que também tem os designs meio feios. Eu sinto que se eu fosse uma criança americana e fosse no Chuck E. Cheese, eu ia ficar incomodado olhando aqueles bichos. Então ver alguma coisa assim no escuro, olhando pra você de volta, enquanto estão lentamente indo na sua direção, mas você não consegue ver eles andando até você, genuinamente dá medo. E é um tipo muito específico de medo. É uma espécie de terror lento, feito pra te deixar incomodado. Esses planos são muito bonitos, porque eles são um bocado incômodo, um pouco estranho demais. Você acostuma? Claro, como qualquer tipo de terror você se acostuma. Ainda assim, eu peço vocês tentarem lembrar da primeira vez que vocês lidaram com FNAF 1. E ignorem o fato de vocês serem crianças. Ah, eu só senti medo porque eu era uma criança. Não, você sentiu medo possivelmente porque foi muito bem executado. E esse é um tipo de terror impossível de você traduzir pro audiovisual. Eu tô brincando, seu idiota. É claro que é possível, até porque já foi. FNAF VHS Tapes, ou FNAF Fitas VHS, é uma série de Five Nights at Freddy's, aparentemente feito por fã, tem quase certeza que foi feito por fã, né? Que no caso é um terror analógico. E terror analógico é a melhor maneira possível de adaptar Five Nights at Freddy's 1 pro audiovisual. Me pedem o tempo todo pra falar sobre terror analógico aqui. Caso você não saiba o que seja, uma explicação muito simples é um subgênero de found footage, que já é um subgênero de terror, não exatamente de terror. Vai ver meu vídeo sobre atividade paranormal, ele é bom. Onde além de pegar cenas que dentro do universo da história são reais, foram gravadas por alguém ou alguma coisa, elas têm uma qualidade muito baixa. E além disso, seus conteúdos são muito enigmáticos. Como se você não estivesse só vendo uma fita normal, você está vendo uma fita alterada por alguém ou alguma coisa. Então elas não fazem sentido, entre aspas. E é um estilo de terror feito para ser lento e te causar, mais do que qualquer coisa, desconforto. A intenção é te causar pavor, te deixar confuso com o que está acontecendo, ao mesmo tempo que preso no que está acontecendo. Isso muitas vezes é feito com a falta de uma trilha sonora ou de música e com imagens muitas vezes só estáticas, apresentadas em ordens que parecem ser aleatórias. É estranho e é um estranho bem funcional. FNAF Tapes faz isso lindamente. É desconfortável de ver. É lento, você só tá vendo alguns animatrônicos e alguns textos na tela, mas te deixa com uma vontade de só fechar a página. Porque aquilo tá estranho, tem alguma coisa ali. Ao mesmo tempo, tá interessante, eu não consigo sair daqui. Essa é a sensação que o primeiro Five Nights at Freddy's passa, e essa é a sensação que FNAF Tapes passa. Só tem um sério problema. Terror analógico, mesmo sendo bem popular hoje em dia, é muito experimental para um filme hollywoodiano normal, padrãozão. Especialmente uma franquia tão popular quanto Five Nights at Freddy's. Eu mencionei mais cedo no vídeo, mas Skinamarink é um filme que saiu recentemente. Ele é terror experimental, assim como eu considero terror analógico ser, e a reação das pessoas é de ame ou odeie. Porque é muito lento, é muito estranho. A gente é muito tempo na mesma imagem pra sempre. Não é um formato que funciona bem num filme, ele fica um bocado cansativo. Eu gostei do filme, mas eu digo, ele fica um pouquinho cansativo. Tem até mesmo essa cena aqui, que passa até um pouquinho da ideia de Five Nights at Freddy's que eu falei, de ter alguma coisa no escuro e você não consegue ver direito o que é, que no caso também é um medo que você tem quando criança. Five Nights at Freddy's não é só uma história de terror pra crianças, porque ela meio que é, não tem nada muito pesado, fora a história em si. Ele também tem a ideia de acabar com a inocência da infância. De novo, aqui no Brasil nós não temos muita cultura de animatrônicos. Lá fora, eles têm esse robô divertido que canta pra você, agora quer te matar. E você não sabe por quê, mas agora que as luzes estão apagadas e ele tá olhando pra câmera, ele não parece mais o seu amiguinho. Ele parece alguma coisa muito mais macabra. O que é ótimo. Mais uma vez, o terror de FNAF 1 vem de desconforto. Mas com o tempo, Five Nights at Freddy's perdeu um pouquinho dessa ideia, tanto nos designs, quanto um pouco na maneira como os jogos são feitos, por mais que eu diria que alguns ainda são bem assustadores. Não, esse é claro, esse não tem nada. FNAF agora é quase como uma franquia de ficção científica. Vocês já pararam pra pensar nisso? A ideia inteira dele parece muito mais sci-fi. Parece que ele saiu desse retrô dos anos 80 e foi pra realmente robôs do mal, e é isso. E esses olhos vermelhos me entregam um pouco mais essa ideia sci-fi do que desconforto. É um estilo de filme, é um estilo de terror bem mais fácil de vender pra um público grande, só não tem nada a ver com o que fez o primeiro jogo realmente dar medo e ser tão impactante. Pelo menos me impactou bastante. Então, sim, FNAF dava medo. E o filme tenta pegar FNAF 1, pelo menos pegar a história de FNAF 1, mas não vai pegar o espírito e a ideia de Five Nights at Freddy's 1. Seguindo essa ideia, sim, os olhos vermelhos funcionam, porque não tá tentando ser o tipo de terror que Five Nights at Freddy's 1 era. Talvez lembre um pouco mais Security Breach do que qualquer outra coisa, na verdade. Leve, divertido, normal, padrão, ok, terrorzinho pra crianças que não dá muito medo. Uhul! E é por isso que eu digo que eu não tô muito animado, não vai ser bem pra mim. Não é o tipo de FNAF que eu gosto, que eu quero. E tá tudo
tudo bem. Eu não ligo o suficiente. Eu tenho a minha, entre aspas, adaptação de FNAF pro audiovisual. Tá na internet, eu posso rever quando eu quiser. Agora, parem de falar dos olhos. Eles provavelmente não vão ser tão cômicos quanto tá no trailer, porque no trailer tá... Meu Deus do céu. Mas eles também não dão medo e não vão dar medo. Porque o filme vai ser um filme de terror hollywoodiano, blockbuster, padrãozão. Mesmo que adapte o primeiro jogo. Não vai adaptar o tipo de terror do primeiro jogo. Acontece, eu não ligo muito. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a todo mundo que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!